Olá, amigos do basquetebol. Gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade concedida pelo professor Dante De Rose Júnior para conversar com vocês a respeito de um tema que eu particularmente gosto muito, que é a ciência aplicada ao esporte. Hoje, mais especificamente, a ciência aplicada ao basquetebol. Na nossa última conversa, eu apresentei um panorama geral sobre as pesquisas no basquetebol. Hoje, eu pretendo focar a nossa conversa para o desenvolvimento das pesquisas do nosso grupo de pesquisa na USP, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Então, apenas retomando a nossa conversa, hoje seria então a segunda parte dela, eu já vou direto para a nossa pergunta. Como a ciência do esporte pode ajudar o basquetebol? E essa resposta, é claro que ela pode ser dada em diversos âmbitos, e nós já conversamos sobre isso na aula passada. Hoje, eu vou discutir com vocês, principalmente, como o nosso grupo atua nesse sentido. No nosso grupo, nós temos uma grande preocupação em entender a repercussão que o estímulo de treinamento causa no organismo dos atletas. Então, essa é uma das nossas principais linhas de pesquisa. Nós queremos associar a carga de treinamento externa, o estímulo que a sessão de treinamento vai ocasionar no nosso organismo. Então, esse é um dos nossos principais focos de pesquisa. Hoje, nós temos um grande desafio em termos do esporte de alto rendimento. E qual é esse desafio? Nós temos um calendário extremamente extenso de competições e isso aliado às rotinas de treinamento. O excesso de competições e a elevada carga de treinamento leva os atletas a um estado de desbalanceamento entre o tempo de estímulo com o tempo de recuperação. Então, no nosso grupo de pesquisa, nós temos o interesse de quantificar a carga de treinamento a qual os atletas são submetidos constantemente, e isso ainda associado às competições. Esse tipo de abordagem é muito importante para que nós podemos, enquanto comissão técnica, entender o que precisa ser treinado, como isso deve ser feito e quanto tempo de recuperação os atletas necessitam no sentido de promover as adaptações desejadas. É claro que, cronicamente, o treinamento e a competição sendo desbalanceados com pouco tempo de recuperação, isso vai desencadear um decréscimo de performance, o que não é uma resposta desejada. Então, a grande ideia aqui é tentar equacionar o tempo de treinamento e o tempo de competição também com o tempo de recuperação, ou seja, a magnitude do estímulo precisa ser proporcional ao tempo que nós damos ao organismo de recuperação. Então, essa é uma das ideias que nós investigamos, não somente no basquetebol, mas também no basquetebol. E aí, para isso, nós utilizamos um modelo teórico muito conhecido, que foi proposto por um pesquisador italiano, o Franco Impellizzeri. Isso foi em meados de 2005. Então, para esse pesquisador, a carga externa de treinamento representa a sessão de treino. A sessão de treino que tem uma intensidade e tem um volume e que precisa ser periodizada. Então, nós temos um planejamento do treinamento, onde nós consideramos variáveis como intensidade e volume para organizar as sessões de treino. Isso representa o estímulo externo que o nosso organismo recebe, que o organismo do atleta recebe ao realizar uma sessão de treinamento. Então, Franco Impellizzeri
denominou isso de carga externa de treinamento. É claro que a carga externa, principalmente nos esportes coletivos, muitas vezes uma única carga externa é aplicada num grupo de atletas. Só que esses atletas apresentam características individuais. E isso vai repercutir de uma forma diferente no organismo de cada um desses atletas. E aí que entra um conceito muito importante dentro do modelo proposto pelo pesquisador italiano, que é a ideia da carga interna. Então, carga externa, novamente, é o trabalho que o atleta executa na sessão de treino. Carga interna é como o organismo de cada um desses atletas percebe, sente essa carga externa. Então, carga interna é o que ocorre no organismo e a carga externa é o trabalho que o atleta realiza. Nesse modelo, ainda é preconizado que a carga interna, que é o determinante dos resultados. E isso é muito interessante da gente discutir, porque todo treinador já percebeu isso. Muitas vezes ele aplica um estímulo de treinamento num grupo de atletas e ele vai observar respostas diferentes em cada um desses atletas. Mas, poxa, como que a resposta vai ser diferente se todos fizeram o mesmo trabalho? E a resposta está nesse modelo. Como são indivíduos e cada um tem a sua característica, o que acontece? Apesar do estímulo ter sido o mesmo, a interação do estímulo com as características individuais vai repercutir de forma diferenciada em termos de carga interna. E isso justifica o porquê nós temos resultados diferentes quando um grupo de atletas é submetido ao mesmo tipo de treinamento em termos de carga externa. Então, esse modelo, ele é um modelo que vem sendo muito aceito na literatura desde 2005 para explicar o processo de treinamento esportivo. Nesse modelo, uma das maneiras que nós temos de quantificar essa carga interna é utilizando a escala de percepção subjetiva de esforço proposta por Borg. Então, essa é uma das nossas linhas principais de pesquisa no nosso grupo. Investigar a utilidade, a possibilidade de se utilizar essa escala para se determinar a magnitude da carga interna. Então, esse é um foco muito importante do nosso grupo, e nós já realizamos diversas pesquisas em diversas modalidades, demonstrando a aplicabilidade e a validade desse tipo de metodologia. Deixa eu explicar só rapidinho para vocês como que funciona. É muito simples a metodologia, utilizando a escala de 0 a 10. Ao final do treino, mais especificamente 30 minutos após o término do treino, nós perguntamos ao atleta como foi a sua sessão de treinamento. E ele vai responder utilizando a escala de 0 a 10 e escolhendo um número dentro desse universo, de 0 a 10. Então, no nosso exemplo aqui, o atleta selecionou o número 8. O que eu faço com esse número? Esse número passa a ser um indicador da intensidade do treino. E eu uso a duração do treino como indicador de volume. E aí eu multiplico a intensidade vezes o volume e eu tenho as unidades arbitrárias que vão agora representar a carga interna dessa sessão de treinamento. Então, eu uso o indicador subjetivo de intensidade, baseado na escala de percepção subjetiva do esforço, e utilizo o tempo da sessão de treinamento. Multiplico um pelo outro e o produto disso representa a magnitude da carga interna. Então, dessa maneira, eu consigo quantificar os estímulos, como os estímulos de carga externa, eu consigo quantificar quanto eles representaram em termos de carga interna. Então, basicamente, isso seria calculado para um período, por exemplo, dentro de uma semana, como nós temos representados aqui. Então, nós temos o primeiro dia da semana,
segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo dia, aqui representando o dia da competição, o dia do jogo. E aí nós temos cada um desses dias representado de que maneira? Uma intensidade para a sessão de treino e uma duração, representando aqui o volume em minutos para essa sessão. Eu multiplico um pelo outro e eu automaticamente tenho um valor de carga interna para essa sessão de treinamento. Então, nós utilizamos essa metodologia para quantificar a magnitude da carga interna em função de um determinado planejamento de carga externa. Então, lembrando, a carga externa é o estímulo que o treinador ele implementa, e a carga interna é como o atleta, como o organismo do atleta percebeu, sentiu esse estímulo. Bom, nessa pesquisa, publicada no Journal of Strength and Conditioning Research, nós investigamos essa relação da carga interna entre parâmetros subjetivos e objetivos. Porque muitos de vocês podem estar pensando, poxa, mas eu vou apenas perguntar para o atleta como ele se sentiu, eu não vou ter nenhum parâmetro objetivo. É claro que para a gente poder confiar nessa escala, pesquisas são realizadas, assim como a nossa, no sentido de cruzar as informações da percepção subjetiva de esforço com outros parâmetros objetivos. No caso específico desse estudo, nós cruzamos as informações da metodologia da percepção subjetiva do esforço com a secreção de um hormônio de estresse, o cortisol. Nós sabemos que o esforço físico ele é um fator estressante ao organismo. Então, nós podemos associar o nível de esforço com o nível de estresse físico, trabalho realizado, que seria aí indicado pela secreção de cortisol. Então, aí nós teríamos uma relação entre o esforço e a metodologia proposta no sentido de utilizar a percepção subjetiva de esforço, cruzando essa informação com uma medida objetiva, que é a secreção de cortisol. Nós fizemos isso nessa pesquisa com a participação do professor Alexandre Moreira, da Escola de Educação Física e Esportes da USP, o professor Mike McGuigan, do Instituto Neozelandês de Esportes, e 2 alunos do programa de pós-graduação da Escola de Educação Física e Esporte da USP, e eu como o orientador dessa pesquisa. Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos 4 momentos diferentes. 2 momentos foram constituídos por 2 partidas simuladas em sessões de treinamento, nas mesmas condições das partidas oficiais. E nós selecionamos 2 partidas oficiais também para investigar nessa pesquisa. E nós realizamos as mesmas medidas. Utilizamos a metodologia da percepção subjetiva de esforço e coletamos a saliva para dosar o hormônio cortisol. Nós dosamos no nosso laboratório o cortisol utilizando a saliva. E olha só os resultados que interessantes. Primeiro, nós temos aqui os resultados do cortisol para o jogo simulado. E olha o que a gente notou aqui, que o jogo simulado, na sessão de treinamento, ele não afeta a secreção do cortisol antes e depois do jogo. Já na partida oficial, nós temos um maior cortisol em relação ao pré do jogo simulado, e nós temos um maior cortisol no pós em relação ao jogo simulado. E, além disso, nós temos um maior cortisol do pré na partida oficial em comparação ao pós. Ou seja, a resposta do cortisol foi maior na partida oficial em relação à partida simulada, e isso se deu tanto no pré quanto no pós, no momento pré-partida para o momento pós-partida. E, além disso, o cortisol dentro aqui
da análise da partida oficial, ele sofreu elevação do período pré para o período pós. Então, nós podemos perceber que a partida oficial gerou um nível de estresse diferenciado em relação à partida simulada no treinamento. Olha só que curioso também o que nós observamos. A carga interna medida pelo método da percepção subjetiva de esforço que eu acabei de apresentar para vocês, apresentou um comportamento similar, ou seja, um aumento da carga interna no jogo oficial em comparação ao jogo simulado na sessão de treinamento. Então, nós percebemos que o estresse é maior, a maior liberação de cortisol na partida oficial, e o esforço percebido também foi maior na partida oficial. Resultados esses que nós já esperávamos, né? Que a partida ela causa um estresse maior do que o treinamento. E aí vem aquela máxima, né, do esporte: jogo é jogo, treino é treino. E aqui está uma comprovação científica dessa máxima que nós utilizamos aí no esporte. Além disso, nós tentamos investigar a relação entre a secreção do cortisol e a carga interna. E nós observamos uma relação positiva, ou seja, o que significa isso? Quanto maior o nível de cortisol, maior foi o esforço percebido pelo atleta. Então, nós obtivemos aqui uma relação de 0,75, uma relação significante entre as variáveis. Então, aqui a gente começa a lançar a ideia de que utilizar o método da percepção subjetiva de esforço é uma boa estratégia, uma estratégia viável para se quantificar o esforço de sessões de treinamento e de competições. Então, nós já realizamos diversas pesquisas utilizando essa metodologia em diversos esportes. E essa aqui foi uma pesquisa muito importante do nosso grupo, no sentido de mostrar a validade dessa metodologia para o basquetebol. Na segunda pesquisa que eu quero demonstrar para vocês hoje, nós acompanhamos a seleção brasileira de basquetebol feminino durante a preparação para a Copa América de 2009. Essa pesquisa contou com a participação do professor João Nunes, que na época era o preparador físico da seleção brasileira, o professor Alexandre Moreira, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, o professor Blair Kruder, do Imperial College of London, professor Ken Osaka, da Edith Cowan University, Austrália, o professor Luiz Viveiros e eu, nós investigamos, então, a relação entre a carga externa e a carga interna durante a preparação da seleção brasileira feminina de basquetebol para a Copa América de 2009. Então, nós tínhamos um planejamento elaborado pela comissão técnica, que tinha a ideia de realizar uma intensificação progressiva da carga de treinamento até a competição, com um decréscimo dessa carga de treinamento, uma espécie de polimento, ao final, 2 semanas finais dessa preparação. Então, a nossa ideia era cruzar esse planejamento da carga externa com os indicadores de carga interna, principalmente a escala de percepção subjetiva de esforço. E aqui nós temos os resultados. A preparação durou 12 semanas e, conforme foi planejado pela comissão técnica, houve uma intensificação progressiva da carga. Isso nós podemos observar a magnitude da carga da semana 1 para a semana 6, ela aumentando. Na semana 7, de forma deliberada, houve uma recuperação aqui ativa das atletas, onde houve uma redução deliberada da carga externa, e nós conseguimos observar isso também na carga interna.
E, posteriormente, houve uma fase final de intensificação de 3 semanas, e aí, o que eu destaquei para vocês, o polimento de 2 semanas, também foi observado uma queda aqui na carga interna, calculada pelo método da percepção subjetiva de esforço. Então, nós conseguimos, com essa investigação, comprovar que a escala de percepção de esforço, a escala subjetiva, ela é capaz, ela é sensível o suficiente para perceber as alterações na carga externa. Então, à medida que a comissão técnica ela mexia na magnitude da carga externa, manipulava, melhor dizendo, a magnitude da carga externa, nós conseguimos observar um reflexo disso direto na carga interna por meio da metodologia que eu descrevi para vocês. Além disso, nós aplicamos, durante a pesquisa, um questionário que mede o nível de recuperação e o nível de estresse nos atletas, no caso, nas atletas. E o que nós observamos de curioso? Nas semanas 8 e 10, onde nós aplicamos o questionário, são as semanas que nós tivemos a maior intensificação de carga. E isso foi aqui corroborado pelo um pior índice de recuperação e estresse. Ou seja, menos recuperação e mais estresse foi observado justamente na fase em que houve um aumento da carga interna. Então, esses resultados são muito interessantes. Posteriormente, a carga interna cai e a qualidade da recuperação aumenta e o nível de estresse diminui na 12ª semana, que é justamente o objetivo desse período de polimento. Então, nós conseguimos comprovar aqui, mais uma vez, a aplicabilidade dessa metodologia para quantificar a carga de treinamento. É claro que essas pesquisas que eu demonstrei para vocês têm um foco muito específico do nosso interesse, mas, sem dúvida nenhuma, esses achados eles podem e são utilizados muitas vezes por pesquisadores e também por treinadores, no sentido de quantificar ou tentar controlar a magnitude dos estímulos que são aplicados a um determinado grupo de atletas. Então, o nosso grupo ele vem contribuindo para a construção do conhecimento na área das ciências do esporte em diversas modalidades, inclusive no basquetebol. E a ideia é justamente essa, tentar fornecer ferramentas válidas para que a comissão técnica consiga tomar decisões mais acertadas. Eu queria só finalizar a conversa de hoje discutindo alguns pontos com vocês. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é que a ciência e a tecnologia, indubitavelmente, são poderosas ferramentas para maximizar o desempenho atlético. Essas ferramentas precisam ser aplicadas ao contexto do esporte de alto rendimento. O que eu quero dizer com isso? Que, muitas vezes, nós temos pesquisadores com muita tecnologia, com muita metodologia para auxiliar os treinadores, mas que muitas vezes não respondem às perguntas da prática. Então, precisa haver uma boa comunicação entre a comissão técnica e o pesquisador, para que essa pesquisa tenha como a principal finalidade melhorar o desempenho esportivo. Os problemas de pesquisa, portanto, precisam nascer a partir da observação do cotidiano prático. Então, as pesquisas elas não podem ser concebidas no laboratório. Elas precisam ser concebidas e planejadas a partir das dificuldades, das limitações do cotidiano, da prática. Pelo menos é dessa forma que eu acredito na realização das pesquisas. E a sistematização de qualquer tipo de intervenção
pode levar a conclusões mais robustas, mais objetivas e confiáveis. Então, sempre que a gente tem uma ideia de algum tipo de estratégia para melhorar o desempenho do nosso atleta, o mais adequado seria primeiro testar essa estratégia de maneira objetiva e seguindo uma metodologia científica. Então, eu gostaria agora de me despedir de vocês e fazer um convite para que vocês conheçam as nossas pesquisas. O meu currículo Lattes está disponível na internet. Lá vocês vão encontrar, eu tenho mais de 20 artigos publicados no basquetebol. Isso acabou me concedendo aí o título de entre os 10 pesquisadores mais influentes do mundo no basquetebol. Esse é um trabalho que eu desenvolvo com o meu grupo de pesquisa, então é um trabalho que não é só meu, é um grupo de trabalho de colaboradores, de pesquisadores, de alunos que me auxiliaram a realizar todas essas pesquisas. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês e agradecendo mais uma vez o convite do professor Dante De Rose Júnior para estar aqui com vocês nesse bate-papo. E vou deixar meu contato no Instagram, para quem quiser me seguir. Eu estou sempre postando alguma coisa lá, principalmente referente à nutrição, mas eu também coloco muita coisa sobre saúde, sobre pesquisa em geral. Quem tiver interesse, e alguém também, se tiver interesse de nos visitar na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, fica aí o meu contato. Muito obrigado e até a próxima.